Olá, povo de Deus, quinta-feira, 29 de junho de 2023, 12ª semana do tempo comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 16, de 1 a 12 e de 15 a 16. E Mateus 7, 21 e 29. Sarai, a mulher de Abrão, não lhe dera filhos, mas tendo uma escrava egípcia chamada Agar, Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me fez estéril. Une-te, pois, à minha escrava, para ver se por ela posso ter filhos. Abrão atendeu ao pedido de Sarai. Depois de Abrão ter morado 10 anos em Canaã, Sarai, sua esposa, tomou sua escrava egípcia, Agar, e deu-a como mulher ao seu marido, Abrão. Abrão uniu-se a Agar e ela concebeu. Percebendo-se grávida, começou a olhar com desprezo a sua senhora. Sarai disse a Abrão: Tu és responsável pela injúria que estou sofrendo. Fui eu mesma que coloquei minha escrava em teus braços, e ela apenas ficou grávida, pôs-se a desprezar-me. O Senhor será juiz entre mim e ti. Abrão respondeu a Sarai: Olha, a escrava é tua, faze dela o que bem entenderes. E Sarai maltratou-a tanto que ela fugiu. Um anjo do Senhor, encontrando-a junto à fonte do deserto, no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, escrava de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Estou fugindo de Sarai, minha senhora. E o anjo do Senhor lhe disse: Volta para a tua senhora e sê submissa a ela. E acrescentou: Multiplicarei a tua descendência de tal forma que não se poderá contar. Disse ainda o anjo do Senhor: Olha, estás grávida e darás à luz um filho, e o chamarás Ismael, porque o Senhor te ouviu na tua aflição. Ele será indomável como um jumento selvagem. Sua mão se levantará contra todos e a mão de todos contra ele. E ele viverá separado de todos os seus irmãos. Agar deu à luz o filho de Abrão, e ele pôs o nome de Ismael ao filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos quando Agar deu à luz Ismael. Estamos diante de uma perícope que precisa ser lida com toda a sensibilidade possível. Abrão tinha feito uma aliança com o Senhor que implicava a promessa de uma grande descendência. Acontece que, além de sua idade já avançada, sua mulher Sarai era estéril. Portanto, praticamente impossível a concretização desta parte da aliança. Dentro da cultura da época, o homem tinha suas escravas e a mulher também tinha as suas. Os filhos que porventura nascessem da relação do chefe do clã com uma escrava sua ou de sua mulher seriam considerados filhos legítimos do casal cabeça do clã. Neste contexto é que Sarai ofereceu sua escrava, uma egípcia, a seu marido Abrão, para que eles pudessem ter filhos considerados como seus e que seriam seus herdeiros. A frase que diz que Agar, estando grávida, passou a olhar sua senhora Sarai com desprezo, tem interpretações diferentes. Por um lado, a visão da escrava, que poderia estar sendo tratada de maneira diferente pela sua senhora depois da gravidez, e a visão de sua senhora, que passou a se sentir diminuída diante da gravidez de sua escrava. O jogo de empurra entre Abrão e Sara para resolver a questão mostra um Abrão passivo e injusto com Agar, pois poderia ter tentado convencer Sarai sobre sua responsabilidade por ter lhe oferecido a escrava, e não simplesmente a ter jogada nas mãos da ressentida Sarai.
A cena da Agar grávida, errante pelo deserto, fugindo dos maus tratos de sua senhora, se repetirá depois de forma ainda mais dramática, quando o próprio Abrão lhe põe para fora de sua tenda por causa de nova intriga de Sarai contra Agar, desta vez por causa dos seus filhos Ismael e Isaque. Nas duas ocasiões, Agar é protegida por Deus e Ismael receberá a proteção de Deus. Deus vê o sofrimento da escrava Agar e vem em seu socorro. Diz o texto bíblico, Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher na terra do Egito. Mateus 7, 21, 29. Disse Jesus aos seus discípulos, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, não foi em teu nome que expulsamos demônios, não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente, jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Chegamos ao final do grande discurso de Jesus, conhecido como Sermão da Montanha, que começamos a ler no capítulo 5. O texto que temos hoje serve, de fato, como conclusão dos ensinamentos de Jesus. Depois de ter dado as instruções necessárias para se fazer a passagem do judaísmo para um novo estilo de vida, Jesus separa quem é prudente de quem é imprudente frente aos seus ensinamentos. Ouvir tudo o que ele disse e não pôr em prática nada do que escutou é uma tremenda imprudência. É como construir uma casa sobre a areia. Por outro lado, ouvir tudo o que Jesus ensinou e sair dizendo que é seu discípulo, mas sem colocar em prática, é também uma profunda imprudência. E não será, no momento decisivo, verdadeiramente reconhecido como um dos seus. Portanto, a questão-chave é a prática e não o discurso. Sair alardeando que se é discípulo de Jesus e gritar pelo seu nome não garante absolutamente nada. Portanto, é melhor cuidar para que tenhamos uma vida de acordo com o Evangelho do que viver gritando em nome de Jesus. Por isso, podemos uma vez mais deduzir que crer em Deus é praticar a justiça e não ficar gritando em seu nome por todos os cantos. Um beijo no seu coração.